Então vamos lá. O tema da nossa aula de hoje é santidade. Santidade. Como que nós ouvimos tanto falar essa palavra, tanto falar sobre esse tema, e às vezes nos é um pouco obscura a compreensão de santidade. E eu quero que você abra comigo lá em Levítico, capítulo 20, verso 7. Vou cantar a musiquinha para vocês. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Jesus, Acabou a música já? Não, é só chegar no livro. Oi? Levíticos 27. Vamos lá. Vou ler porque nós não podemos perder muito tempo, não. Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. No mesmo capítulo, verso 26. Vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dentre os povos para serem meus. Agora vamos lá em Hebreus, capítulo 12, verso 14. Vamos lá, vamos ver se a sua Bíblia estiver colando as páginas, porque você está usando ela pouco. 12, 14? Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Amém, queridos? Não precisa de procurar mais, não. Vamos continuar aqui a nossa compreensão a respeito disso. A Bíblia, ela mostra para a gente dois aspectos com relação a Deus. Se você chegar para um cristão, se eu chegar para vocês hoje e falar assim, complete a frase, Deus é justiça. Completa para mim, Deus é Amor. Ok. Se você fosse judeu e eu perguntasse para você, Deus é, você responderia para mim sim, santíssimo, santo, santo, santo. São duas compreensões a respeito de Deus que, para nós como cristãos, a resposta mais imediata que nós temos com relação a Deus é amor. Quando você vai e busca no Velho Testamento, você vê a compreensão judaica a respeito desse tema, a resposta imediata dele é: Deus é santo, santo, santo. Eu não quero entrar muito nessa questão linguística, mas a expressão santo, santo, santo é porque dentro da língua hebraica não existe superlativos igual nós temos. Santíssimo, muitíssimo. Na língua hebraica não tem esse tipo de palavra, esse tipo de expressão. Então, quando eles querem dizer que uma coisa é santíssima, eles repetem santo, santo, santo. Então, como não tem esse superlativo, então eles vão repetir. É igual quando fala em verdade, é a mesma ideia de superlativo. Quando é uma coisa muito, muito, muito. Se ele quiser falar muitíssimo, é muito, muito. Então, não quero entrar muito nesse aspecto, mas só para a gente poder entender por que santo, santo, santo. Ou seja, é um reforço da compreensão, trazendo a ideia superlativa. Então, o Senhor, Ele é santo. E aqui o Senhor traz essa palavra para nós, dizendo que nós também somos santos. E o Senhor fala comigo, sede santos. E nós temos vários momentos na Bíblia onde que nós somos chamados a vivenciar a santidade. Não é verdade? No entanto, existe um senso comum com relação à santidade e que nos coloca às vezes numa compreensão não muito correta com relação ao que a Bíblia quer dizer sobre santidade.
E não que aqui nós vemos falar assim, olha, santidade é isso, não é o propósito nosso. Fala, santidade é assim. Se você quer santo, você tem que fazer 10 passos para ser santo. Né? Ser santo é cumprir essas regras. Não. A proposta que eu estou fazendo para vocês na compreensão da santidade, eu vou apresentar para vocês vários cenários, vários momentos na Bíblia, várias leituras acerca da santidade, para que no final disso a gente possa montar um conceito nosso particular acerca do que a palavra de Deus nos mostra sobre santidade e colocarmos isso de uma forma prática na nossa vida. Por que isso? Porque no senso comum, que muitas vezes a gente até imposto sobre nós a ideia de santidade, ela está muito relacionada com uma perfeição moral. São conceitos morais que, se você cumpre aqueles conceitos morais, então você tem uma postura santa. Se você não cumpre aqueles preceitos morais, você não é santo. Acontece que isso traz uma ideia de perfeição moral, onde que você tem uma pureza, uma ideia de não ter pecado, e todo pecado ele se resume a uma falha no aspecto moral. Acontece que o aspecto moral, se nós formos analisar culturas, lugares diferentes, você vai ver que os aspectos morais eles vão mudar. Eles não são absolutos. Épocas, cada época vai apontar para a gente um aspecto moral diferente da outra época. Os aspectos morais eles vão mudando, a cultura, os costumes, tudo que vai acontecendo vai impondo para a gente algumas mudanças no conceito moral, e essas mudanças do conceito moral elas passam a ser algo muito subjetivo e de altamente passível de alteração, de acordo com a cultura do lugar. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a palavra de Deus ela não pode sofrer essas alterações. Aquilo que Deus coloca para nós como santidade, aquilo tem que servir como santidade para alguém que é lá da China, tem que servir como santidade para alguém que é lá da Europa, alguém que é do Brasil, alguém que é dos Estados Unidos, da Ásia, um cara lá da Austrália. O conceito, o entendimento, a compreensão de santidade, ela tem que ser igual para todos esses povos, porque a palavra de Deus ela é universal. Então, se eu resumo a minha compreensão sobre santidade simplesmente nesse aspecto moral, eu começo a ter uma dificuldade de conceituar e começo a trazer conceitos errôneos sobre o que de fato Deus requer de nós sobre santidade. Outro senso comum a respeito da santidade é a questão de que é um processo rumo à santificação. Estamos em processo. É um processo de a gente ir se tornando sem pecado. É até uma ideia muito católica romana de ser santo. É aquela coisa que, não, eu estou em processo de santificação, eu estou começando a ficar sem pecado, eu estou ficando sem pecado, e quanto mais eu vou ficando sem pecado, eu vou ficando mais santo. Mas não sei exatamente se é esse realmente o que a Bíblia nos aponta sobre santidade. E se a gente caminha nesse pensamento, a gente começa a ter a sensação de perfeição moral para nos representar como santos. A santificação é uma perfeição moral que se torna algo quase que inatingível e começa a se tornar uma coisa que você olha ao seu redor e fala assim, olha, esse negócio de ser santo não é para mim. Aí você fala, não, santo mesmo é só as criancinhas mesmo, que não tem pecado nenhum. E a gente que está aqui no dia a dia, no embate, no vai e vem das circunstâncias, na nossa rotina, que enfrenta as
as adversidades do dia a dia, não, esse negócio de santidade não é para mim. Ou talvez uma pessoa mais idosa, né, que já não tem muita preocupação na vida, já deu aquela descansada, não tem que ir nos embates do dia a dia, só tem mais tempo para contemplação, para ficar orando, então, assim, então fulano consegue ser santo. Então a gente começa a colocar essa ideia de santificação como algo que é inatingível para nós. Começa a distanciar muito de uma coisa que o Senhor requer de nós. E Ele não fala que vai ser só as crianças ou só os velhinhos que vão alcançar isso. Muitas vezes você pode falar assim, você conhece alguém que é santo? O que é santidade para você? Uma pessoa que fala que é muito santa, é santíssima, todo mundo reconhece uma santa lá na igreja, um santo lá na igreja, mas a língua não cabe dentro da boca. Né? Ou então fala assim, eu conheço raríssimas pessoas que eu posso falar que é uma santa pessoa de Deus, que tem uma vida santa. Justamente porque está sempre tendo essa ideia dos conceitos de santidade relacionado a um padrão moral fixo, que se você tem um comportamento moral que responde àquilo que o senso comum daquela sociedade aceita, então você é santo. Mas será que é exatamente isso que o Senhor requer de nós como santidade? Isso é um senso comum. E muitas vezes eu acredito que comigo, muitas vezes aconteceu de eu parar assim e falar assim, não consigo ser santo dentro dessas implicações morais que são propostas por mim. Quem já se sentiu assim? Então, como que pode ser contraditório, então, o Senhor querer que nós sejamos santos, mas diante de uma coisa quase utópica, impossível de ser vivenciada? Creio que não. Será que a santidade é uma perfeição moral? O que vocês acham? Sim, pode falar, gente. O que você entende que seria um conceito oposto à santidade? Vamos entender agora, entender um conceito no sentido contrário. O que se opõe à santidade? O que seria o contrário de santidade? Pecado? Vê como que a ideia está tão arraigada em nós de que o contrário de santidade é exclusivamente o pecado. Está muito arraigado em nós. Uma questão de perfeição. Como viver num mundo como o nosso em santidade? Eu entendo pela oração e pela palavra. Pela oração e pela palavra. Amém. O que acontece é que a gente vive um desvalorizar da nossa espiritualidade no seu conceito mais prático, de maneira que a gente quer cercar algo dentro do nosso controle, que nós podemos medir e definir que todos que se encaixam dentro desse padrão que eu estabeleci, que eu conheço, esse é santo, esse aqui o risco não é, está fora. E o tempo todo nós vamos ver as coisas acontecendo nisso. E o que de fato acontece é que não se entende a possibilidade de vivenciar a santidade. Se a gente ficar restrito em santidade apenas a conceitos morais, então como é que você vai distinguir pessoas que conhecem e têm uma experiência real com Deus daquelas que não têm? Quer ver um exemplo? Você pode encontrar uma pessoa que nem sequer crê em Deus, mas tem uma reputação, tem um comportamento e tem um caráter que atende a todas as exigências morais. E essa pessoa, ela está em santidade?
mas ela atende todos os requisitos morais que são impostos pela sociedade. Ela sequer crê em Deus, mas ela atende aos requisitos morais da sociedade. Eu posso dizer que essa pessoa tem uma experiência espiritual com Deus? Eu posso dizer que essa pessoa é uma pessoa santa diante de Deus? Então, como que eu vou refletir isso? Como que eu vou alcançar essa compreensão? Pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, você vai falar, ô Espírito Santo, me fala se fulano ali é santo ou não. Não. Não como? Você tem a Deus. Você pede a Deus o Espírito Santo, o Espírito Santo te deixa santa. Você está buscando isso com Ele. A única que pode tornar a gente santa é Deus. E como que é isso na prática? Na prática, oração, jejum, consagração. Uma vida direcionada a Deus. Uma pessoa que não jejua e não ora muito, ela é menos santa de alguém que ora muito e jejua muito? Uai, ela não vai ter a mesma compreensão do que está buscando. Está vendo que é difícil definir? Pode falar. Eu conheço uma pessoa que às vezes eu ficava assim perguntando, né? Essa palavra dele vem assim, uma resposta porque eu perguntava a Deus. Eu conheço uma pessoa que ele faz, assim, ele fala que é caridade, né? Ele faz roupa, sai distribuindo para os pobres, e ele é uma pessoa assim, honesto, o pouco que eu conheço ele, mas aquela pessoa que eu não vejo ninguém falar mal dele, uma pessoa assim, que eu olho assim, aparentemente, nem cristão não é igualzinho a ele, a pessoa na risca, Impecável. com tudo, e ele fala, viu, outro dia nós estávamos conversando, ele falou comigo que não acredita em Deus. E eu quero saber como ele consegue tudo isso, e se ele não acredita em Deus? Para a gente ver que a régua da moral, ela não serve para medir a santidade de uma pessoa. Isso não está dizendo que o conceito da moral ele não esteja embutido na ideia de que você tem uma vida santa. Não é isso. Eu só estou dizendo que não é a régua, não é o conceito, não é por aí que a gente vai definir. Não é, se a gente for caminhar nisso, você desiste de ser santo. Os conceitos morais mudam. Na década de 80, quando eu era assim bem pequeno, você falar que uma mulher era mãe solteira ou então divorciada era um escândalo. Hoje em dia não é mais. Até então, se a gente for olhar as regras dentro morais e lá mudam. fora, tem pessoas mais santificadas lá fora do que Porque, mas é a regra. Mas não é porque a régua de medir a moral, ela não serve para a gente medir a questão da santidade. Então, como é que é isso? De fato, não é fácil. Por isso que a ideia das exposições que nós vamos fazer aqui é que a gente compreenda tudo que a Bíblia, ou pelo menos parte do que a Bíblia nos requer da nossa vida santa diante de Deus. Algo que a gente saiba que é alcançável pela nossa vivência, pela nossa vida, pela nossa maneira de ser. E que isso não seja mais como algo que a gente esteja carregando culpa de não conseguir ser, mas algo desejável. Eu desejo ter essa vida santa diante de Deus, eu desejo andar em santidade, eu desejo viver essa vida santa, e nós vamos entender em alguns tópicos à frente que viver em santidade não é aquele conceito que as pessoas têm. Não sei se vocês lembram um quadro, quem é crente mais antigo vai lembrar um quadro que tinha assim uma imagem dos dois caminhos, né? Você tinha um portão largo, né? E tinha tanta gente divertindo, e tinha um portão estreito assim, que passava o pessoal do lado assim, aí o pessoal olhava assim, não, mas quem passa naquele lago, só tem as coisas boas, tá tudo do lado do lago, só as coisas ruins, dando a ideia de que viver em santidade, viver uma vida com Deus, é só amargura e tristeza, e depressão, e isolamento, e não é isso necessariamente. Aí você olhava ali e ainda tem uma falha teológica absurda naquele quadro, que é a ideia de que se você tem lá 3 grupos,
Você tem as pessoas que estão no caminho da perdição, você tem as pessoas que estão no caminho da salvação, e tem um grupinho que fica do lado de fora olhando, né? Se vai ou não. Só que não existe esse grupinho do lado de fora. Não existe a neutralidade espiritual. Ou você está no caminho da perdição, ou você está no caminho da salvação. Quem não está no caminho da salvação está no outro. Não existe aquele povinho do lado de fora querendo saber para onde que vai, não. Não existe essa neutralidade espiritual. Ou você é de Deus, você não é, ponto, acabou. É. Então, assim, mas é bom para a gente lembrar essas ideias que às vezes são incutidas na nossa mente, geração após geração, e a gente precisa quebrar esses conceitos e entender algo novo de Deus a respeito disso. Então, quando nós falamos uma palavra santo, ela nos remete à ideia de pureza e separação. A ideia de que aquilo que é santo é separado, e porque é separado é puro, e aquilo que é puro e se separa por sua pureza. Então, o primeiro tópico que eu quero que vocês anotem aí é santidade como relacionamento com aquele que é completamente santo. Pois Deuteronômio, capítulo 4, verso 39. Tirar do teu coração que só o Senhor é Deus, em cima do céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Não há nenhum outro além de Deus. Não há. O primeiro entendimento que a gente tem que ter a respeito é que não existe os deuses falsos de um lado e Deus do outro lado, e a gente medindo qual Deus que é melhor, qual Deus que é pior. O meu Deus é mais Deus porque ele é mais poderoso, o outro Deus. Não! Só existe um Deus, o resto é pura idolatria que existe. Só há um Deus santo. Ponto. Em Êxodo 15, 11, fala assim: quem entre os deuses é como tu, ó Senhor? E a quem como tu, poderoso em santidade, admiráveis em louvores, operando maravilhas? Isaías 40, 18. A quem, pois, farei semelhante a Deus? Ou com quem o comparareis? Depois eu passo para vocês, fica tranquilo. Salmo 71, 19. Também a tua justiça, ó Deus, está muito alta, pois fizestes grandes coisas. Ó Deus, quem é semelhante a ti? Em 1 Samuel 2,12, na oração de Ana, ela faz essa declaração maravilhosa a respeito do Senhor. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti. Rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não há comparação a Ele. Ele é único, santo, separado. Não há outro Deus com que se compare ao nosso Deus. Ele é único, santo. Muitas vezes eu vejo alguns, é interessante ver, eu já até falei sobre isso, os livros que falam assim: Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Isso é como se pudesse comparar Jesus com qualquer outro. Faz a lista dos 10 mais, o top da lista é Jesus. Não há com que ser comparado. Qualquer outro pode ser o melhor psicólogo do mundo. Jesus não está na base de comparação com ninguém. Deus não está na linha de comparação com ninguém. Ele é completamente santo. E a singularidade de Deus implica na nossa relação com Ele. Ou seja, em primeiro lugar, não há outro com o qual devo me relacionar ou ter como Deus. Há uma exclusividade. Uma exclusividade. 1 Timóteo 6,16 diz assim: aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, o qual seja a honra, o poder sempre eterno. Deus está numa posição
em que ninguém consegue vê-lo, numa posição onde fala habita em luz inacessível. Ele está dizendo assim, olha, aquilo que se pode conhecer de Deus é o que Ele permitiu ser revelado. Luz inacessível é como você olha para uma luz, o que você vê? A primeira coisa, seus olhos cegam. Seus olhos ofuscam, você não vai conseguir ver. E também tem a ideia de luz inacessível no sentido de compreensão acerca de Deus. Nós não temos, nós não conseguimos e jamais conseguiremos ter uma definição, uma explicação que defina Deus no seu todo. Aquilo que Deus nos permitiu conhecer dele, Ele mesmo se fez revelar através das coisas que foram criadas, na revelação natural de Deus, e através das Escrituras, que é a revelação especial de Deus para aqueles que creem. Então, como eu devo me relacionar com esse Deus que é completamente único e completamente santo? A experiência de santidade ela é única, porque nós só podemos relacionar com Deus dentro dessa mesma experiência de santidade, ou seja, a primeira e a única forma de relacionar com Deus que é santo. Essa é a primeira compreensão que a gente tem acerca dessa santidade, no relacionar com aquele que é santo. Quando eu entendo esse Deus como um outro, o que é o outro? Deus, o outro, é aquele Deus que você, se você conseguiu explicar, deixou de ser Deus. Deus você não vai conseguir explicar. Se você consegue trazer um Deus que muitos apresentam para nós, que ele é cheio de códigos e regras, limitado, finito, onde você só consegue se relacionar com essa santidade de Deus dentro daqueles padrões fixos de compreensão acerca de quem é Deus e do seu relacionamento com Deus, deixa de ser Deus, porque Deus é tudo aquilo diferente do que tentam definir, do que alguém possa tentar definir. Quando a gente começa a olhar essa relação de santidade no nosso relacionamento com Deus, que é santo e eterno, e a gente começa a criar padrões fixos e regras morais para definir essa santidade no relacionamento nosso com Deus, o que está acontecendo? Eu estou fechando Deus dentro de um conceito meu próprio, definido pela religiosidade, no qual Deus ele está limitado àquela ação. Então, o que eu preciso entender é que Deus ele não se permite ser manipulado para a gente definir o que é santidade no nosso relacionamento com Deus. Nós estamos tratando apenas de um tópico, tá? Qual que é o tópico que nós lemos aí? Santidade como relacionamento com aquele que é santo. Santidade como relacionamento com aquele que é santo. A gente não perdeu a linha de raciocínio. Vão ter outros tópicos sobre santidade que a gente ainda vai ver. Então, dentro desse aspecto, quando a gente começa a pensar no que as religiões fizeram ao longo da história, cercando os conceitos de santidade, exclusivamente do que aqueles grupos religiosos pensavam, a gente começa a entrar naquilo que está lá em Efésios capítulo 4, verso 14, que diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Seitas, heresias, religiões, definidas exclusivamente pelo conceito único do homem, que fecham e levam um monte de gente para o inferno, porque querem delimitar o agir de Deus e querem definir o que é essa relação de santidade com aquele que é santo. É o que nós vemos nas religiões que vivem nas práticas idólatras. Como que eu sei que
que uma doutrina religiosa ela não tem uma relação com Deus? Qual que é o primeiro ponto que eu vou analisar? É quando o foco principal daquela doutrina é o homem. Quando o centro dela é o homem e não Cristo. Quando o centro daquela doutrina religiosa ela está voltada para o homem, quando o homem, ou qualquer homem, seja vivo ou morto, é o centro daquela doutrina, ela sai completamente fora, sai totalmente do foco no que diz respeito à nossa comunhão com Deus, nossa relação de santidade com Deus. Quando uma doutrina determina que essa relação com Deus ela está limitada a um lugar, e somente naquele lugar é santificado, somente naquele dia é santificado, essa doutrina ela está limitando Deus a esse exclusivo princípio. A nossa fé cristã, ela não tem um dia santo, ela não tem um lugar sagrado, ela não tem um homem sagrado, ela não tem um livro sagrado. Jairo, mas é a Bíblia. Vamos pensar nos primeiros anos da nossa igreja, não existia Bíblia escrita. Isso é uma bênção, é maravilhoso. É a palavra de Deus. Mas antes de que isso aqui fosse escrito, a igreja existia. Antes que houvesse impressão, antes que alguém viesse dividir capítulos, versículos e livros da Bíblia, a igreja existia. Isso são instrumentos maravilhosos que são proporcionados para nós, para o nosso uso. É maravilhoso. Não se consegue imaginar a nossa caminhada cristã sem esses instrumentos, mas não é. Senão eu não poderia dizer que a igreja nos primeiros dias ela era igreja porque ela não tinha um livro sagrado. Não tem. Então toda vez que eu começo a estabelecer essas coisas e firmar como regra e definir que fora daquilo ali não há relação com Deus, eu começo a limitar a minha ação e a minha santidade está comprometida. A minha santidade no relacionamento com aquele que é santo. Infelizmente, o que muitas vezes a nossa relação com Deus se tornou foi uma projeção das nossas carências, das nossas vontades e dos nossos entendimentos. Tentamos fazer uma síntese de Deus a partir de conhecimentos rasos, num propósito puramente vaidoso e humano. No limite da nossa compreensão, uma definição plausível, e Deus acaba sendo uma imagem de nós mesmos elevados à perfeição. É como se Deus fosse um homem elevado ao máximo. Muitas vezes a compreensão é essa, que a nossa relação com Deus, essa experiência de santidade na relação com aquele que é santo, é só de pedir, desejar, querer e receber dele. Quando eu propus a leitura desse livro do Luciano Subirá, e ele fala até que nada mais importa, vocês vão ver que ele lembra a gente nessa compreensão de que a nossa relação com Deus, ela não está vinculada às nossas performances religiosas. Ela não está vinculada essa relação de santidade com aquele que é santo. Ela não está vinculada ao tanto que eu vou jejuar, ao tanto que eu vou na igreja, ao tanto que eu leio a Bíblia, ou tanto que eu, saio para pregar e fazer evangelismo. Ainda que essas coisas devam ser feitas. Mas isso não define. Então, o que vai acontecendo é que nós passamos a uma relação de troca. E Deus deixa de ser Deus. E aí corre o risco da gente ficar com as nossas decepções com Deus. E passa essa relação de santidade na nossa relação com Deus, ela passa a ser algo inalcançável, inatingível. Mas não é assim. Santidade é estar diante da única realidade que existe. Ou seja, fora de Deus nada existe. Santidade
no relacionamento com Deus é você entender que você está diante da única realidade que existe. Só existe Deus. Fora de Deus não há nada. Vamos ver o que fala aqui em Colossenses 1, 16, 17. Fala assim, olha: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ou seja, fora de Deus não há nada. Então essa realidade, dessa santidade no relacionamento com Deus, é eu entender assim: Deus, Tu és tudo para mim, e não há nada fora de Ti, e eu só tenho o Senhor, e só o que vem do Senhor. Essa santidade na relação com Deus, ela é superior a simplesmente eu determinar como deve ser, qual que é o conceito, o A mais B, X mais Y. Eu entender que é o seguinte: olha, só existe um Deus que criou todas essas coisas, e fora dele não há nada. Então como que eu me entrego? Eu me entrego a esse relacionamento com esse Deus único. Eu não existo fora dele. É o que diz aqui. Aí no caso é a renúncia, né? Entrega. Entrega. Quando estamos diante de Deus, não há qualquer evocação do que somos, do que queremos, de nossas carências e frustrações, de nossos conceitos e preconceitos, mas no máximo uma disposição a Deus diante do que Ele quiser fazer. O que significa isso? O que aconteceu com Abraão quando Deus virou para ele e falou assim: Abraão, eu quero que você mate meu filho. O que Abraão fez? Foi lá para matar o filho. Quando Deus virou para Noé e falou: Noé, constrói um barco. O que Noé fez? Quando Deus virou para Maria e falou assim: Maria, você vai ter um filho virgem. Quando você está diante da santidade de Deus, nessa relação de santidade verdadeira com Deus, não existe mais essa questão, igual, por exemplo, você chega aqui, algumas vezes eu vejo pessoas perguntando: se Deus estivesse aqui agora, diante de você, e tivesse a oportunidade de você pedir alguma coisa, o que você falaria com Deus? Muitas pessoas falam assim: eu pedia isso, pedia aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas de fato, quando você está diante da santidade de Deus, você não consegue fazer mais nada a não ser se render àquela presença gloriosa e simplesmente falar assim: Senhor, estou aqui. Ou simplesmente se entregar àquela santidade gloriosa de Deus e falar: Deus, faça o que o Senhor quiser. Eu não tenho o que dizer na tua presença. Eu não tenho o que falar. Então essa relação de santidade no nosso relacionamento com Deus, ela vai trazer a gente um impacto de que, olha, eu estou diante daquele que é o único, que nada existe fora dele, e eu só posso ser ou existir a partir dele. Então quando eu estou diante verdadeiramente de Deus e ele se coloca para mim, eu só tenho uma posição a ser feita. Não há ali naquele momento frustrações, não há ali naquele momento angústias, reclamações, não há ali naquele momento nós apresentarmos diante de Deus argumentações das nossas carências, das nossas dificuldades e problemas, mas de fato essa relação da nossa santidade, viver uma santidade na presença de Deus, é essa entrega completa. Fala: Deus, faz o que você quiser. Pode. Quando a gente faz um propósito assim, vamos supor, então se a gente faz um propósito, tipo assim, eu quero um avivamento, eu estou fazendo uma troca com Deus pela santidade que eu estou vivendo, mas como você está falando aí, então, é errado? Não, mas a gente pode melhorar isso. Muitas vezes as pessoas ficam com a compreensão, a palavra de avivamento é muito interessante, porque eu vejo uma compreensão muito errada sobre o avivamento. Muitas pessoas pensam que o avivamento
é um momento em que todo mundo vai ser batizado no Espírito Santo e todo mundo vai cair no mistério e por causa daquele mistério ali, aí começa a muita gente converter e o lugar ser transformado. Aquilo pode até acontecer, mas o avivamento que acontece de verdade é quando eu tenho um avivamento pessoal e eu me coloco nessa presença gloriosa de Deus, reconheço quem eu sou e falo: Deus, olha, eu não quero mais nada que não seja essa tua presença, eu estou aqui para o Senhor fazer o que o Senhor quiser comigo. E ali nasce arrependimento, ali é pranto, ali é mudança de vida, ali é aquele verdadeiro encontro com Deus, onde você simplesmente se entrega. E aí acontece isso comigo, aí acontece isso com a Janaína, acontece com você, acontece com o pastor Geraldo, aí todo mundo entra nessa mesma posição, aí sim é de fato o avivamento acontecendo. O avivamento não é a gente ficar, Deus, mas uma vez eu vi um pastor, até muito conhecido, não vou nem falar mal dele não, ele falou: eu estou fazendo um voto, estou de barba aqui, porque eu só vou tirar minha barba quando Deus trouxer o avivamento sobre essa cidade. Eu falei assim: que bom. Enquanto esse avivamento não nascer dele, e através dele sair contagiando um e o outro, e o outro, e o outro. Aí está mudando o caráter, não só dele, como da igreja dele. Porque tem que começar. Se não começar de dentro para fora, de um por um, não vai começar. E engana-se quem pensa que Deus vai fazer um mover de transformação, de avivamento, partindo de um lugar ou partindo de alguém, para que aquela pessoa venha tomar glória para si. Deus não trabalha desse jeito. Porque às vezes algumas pessoas vão ter uma posição expressiva dentro de um mover de avivamento, de transformação, mas aquele avivamento, ele não começou com aquela pessoa. Ela somente teve uma expressividade. Deus colocou ela numa posição de evidência, mas aquilo não começou nela. É um mover que Deus vai fazer de dentro para fora, e um por um. É como se você pensasse assim, que você chega com uma tocha de fogo, aí a Janaína chega com a tocha de fogo dela, você chega com a sua, o Rodrigo com a dele, e aquela tocha vai só aumentando e o fogo vai pegando e você incendeia. Não existe essa ideia que as pessoas pensam: fulano é avivalista. Não acredito dessa forma. Não é assim que a palavra de Deus nos mostra. Mas vamos lá. Então, essa posição nossa de santidade no relacionamento com Deus é essa entrega completa e absoluta para aquele que é completo e absoluto. Se não houve isso, se não há essa entrega completa, não há santidade. Se não há esse reconhecer, e isso pode partir de uma experiência pessoal que você tem com Deus, uma experiência sobrenatural que você tem com Deus, e a partir disso você passa a ter uma vida santa de relacionamento com Deus, onde você se dispõe à vontade dele e a sua vida passa a seguir uma outra rota. Quando nós temos, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele vinha numa rota, ele teve aquele encontro com Deus, e ele conheceu ali, e ali tudo mudou. Ali foi uma experiência que mudou completamente a vida dele, e a partir dali ele simplesmente deixou-se levado, e a Bíblia fala que Deus revela aos outros irmãos lá que Paulo iria sofrer muito por causa do Evangelho, mas ele não quis nem saber. Assim como muitos outros exemplos e testemunhos que a gente tem na palavra, que a pessoa teve aquele momento, daquele encontro de santidade no relacionamento com Deus, e tudo passa a ser diferente naquele momento. Isso é santidade no nosso relacionamento com Deus. Entendem por que não dá para fechar um conceito, mas é algo experiencial, da sua experiência. Quando nós não temos essa compreensão dessa santidade, dessa experiência de estar diante de Deus,
essa experiência particular, singular, nós vamos para outras áreas que vão se limitar ao quê? A religiosidade, a regras morais fixas da sociedade, daquele senso comum, e não necessariamente de uma relação santa com Deus. Por isso que sempre há um conflito, que às vezes a pessoa fala assim, não, você tem que deixar de ser religioso. Aí é ensinado na igreja, deixa de ser religioso, você não pode ser religioso. Mas aí na hora que vai ser o ensino é religioso. Ele fecha você dentro de um contexto em que você... E aí? É para ser religioso ou não é? Como que isso funciona? Então, é uma coisa que vai acontecendo aos poucos. Quando a gente vai aprofundando nessa caminhada desse relacionamento com Deus, dessa santidade na relação com Deus, nós vamos ver que existiam pessoas que diziam ter uma relação com Deus e uma posição perfeita e reta, que aos olhos dos homens na época de Cristo, por exemplo, eles eram, vamos dizer assim, no topo da regra moral, que eram os escribas e os fariseus. Aqueles homens, doutores da lei, eles tinham a regra moral de comportamento deles, assim, vamos dizer, aos olhos humanos, impecável. E o que acontece muitas vezes é que Deus, ele vem e se revela para aquele povo, aquela sociedade, e muitas vezes se revela a nós de uma maneira diferente do que a gente esperava. Eles estavam esperando uma revelação do Messias, né, montado num cavalo e tomando ali o governo das mãos de Roma e devolvendo o governo ali nas mãos dos judeus e toda aquela história, trazendo uma revolução. E de repente Jesus entra montado no burrinho. Olha aqui que lá no Mateus 21:15. Vendo então os principais sacerdotes, os escribas, as maravilhas que fazia e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Aqueles que fecham a sua relação de santidade na comunhão com Deus, nas regras religiosas e legalistas, quando Deus se manifesta, eles simplesmente falam, não, isso não pode ser Deus. Não, Deus, que o Messias chegar aqui no burrinho aqui, não. Vamos matar esse cara aí. Junta aí, vamos pegar esse cara, vamos crucificar ele, vamos matar ele, porque isso é uma blasfêmia. Deus pode se revelar e muitas vezes se revela a nós de uma forma diferente do que a gente tinha uma expectativa, porque nós começamos a trazer esse processo de santidade como algo que nós fazemos para trocar com Deus benefícios que Ele pode nos oferecer. Então nós jejuamos, nós oramos, vamos para o monte, lemos a Bíblia e chegamos e arvoramos a chegar diante de Deus falando, Senhor, se eu tenho crédito diante de Ti, meu Deus, não tem. Não tem. E aí nós corremos o risco de ficarmos decepcionados e frustrados, porque nós achávamos que aquele comportamento exclusivamente religioso, moral, ele era a única forma de nós demonstrarmos a nossa santidade na nossa relação com Deus. Mas de fato, não é. É um pouco mais profundo, um pouco mais além.